Jornal com o seu Altair Antônio Toledo, ele que é diretor da Federação, que vem trazer as informações sobre a Federação, que organiza um movimento contra os decretos do governador Eduardo Leite. A gente vai manter contato agora com o Altair, que vai nos falar sobre esse momento de essa organização, né, desse movimento contra os decretos do governador Eduardo Leite e quais esses decretos. Bom dia, senhor Altair Antônio Toledo, diretor da Federação. Bom dia. Bom dia, Antônio Marcos. Uma alegria estar aqui falando com os ouvintes da Rádio Tupã. Apesar da conversa não ser uma conversa fácil, né, Antônio Marcos, mas é importante a gente conscientizar a população do que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos aí a presença do diretor. A Federação está organizando aí um movimento contra os decretos do governador Eduardo Leite, né? Aconteceu nesta quarta-feira, dia 20, né? Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, Federação, que reuniu sua diretoria, presidentes filiados, enfim, diretorias regionais, para definir as últimas ações contra o aumento de impostos proposto pelo governador Eduardo Leite, que já vem se arrastando há alguns meses, né, diretor? Perfeitamente. Na verdade, o que aconteceu, né? No ano passado, o governador propôs um aumento da alíquota, a gente chama de alíquota modal, que é aquele alíquota geral, né? Hoje no Rio Grande do Sul, a alíquota do ICMS é de 17%. Ele propôs aumentar para 19,5%. Obviamente, a sociedade se organizou, todas as entidades aí fizeram um protesto contra esse aumento. Ele recuou do aumento da alíquota, porém, ele trouxe aí novos decretos que aumentam o imposto da cesta básica, né? E apesar de muito se noticiar e muito se falar sobre corte de incentivos, no final do dia o que a gente precisa entender é que esse aumento do imposto da cesta básica reflete diretamente no bolso de cada um de nós, cidadãos gaúchos, porque ao aumentar o imposto da cesta básica, nós todos pagaremos mais caro pelo arroz, pelo feijão, pelo leite, pelo pão e assim por diante. Então, infelizmente, o que o governador está propondo, e a gente não pode aceitar, é um aumento no custo da nossa alimentação. E isso tem um impacto calculado aí por uma das nossas entidades, aí as entidades co-irmãs aí, que é a Farsul, porque esse movimento não é só da Federação. Eu estou aqui falando em nome da Federação, sou o diretor da casa, mas esse movimento ele está sendo conduzido pela Federação, mas acompanhado por todas as outras, a Fiergs, a Farsul, o FEComércio, a Agas, todo mundo está junto nessa luta, porque é uma luta da sociedade gaúcha. Então, a Farsul fez um cálculo demonstrando que o impacto no bolso de cada cidadão gaúcho é da ordem de 680 ou algo parecido com isso por ano, né? E isso, se a gente olhar, é um impacto bastante relevante para todos nós. Então, a gente precisa, de fato, estar atento a esse tema, não aceitar, nós não estamos aceitando, nós estamos protestando contra, estamos fazendo vários movimentos, já fizemos vários encontros aqui das entidades. O Tá na Mesa é um evento super tradicional, aí toda quarta-feira acontece, e o último Tá na Mesa foi sobre isso, com a participação aí de todas as entidades, as grandes entidades gaúchas. Então, a sociedade está mobilizando contra o aumento do preço do alimento para o gaúcho. Seria um plano B que o governo está lançando de novo, o diretor? Seria um A gente ouviu um corte. plano B. O plano A era aumentar a alíquota a modal, né? Apoio, a gente fez um. Opa, cortou? Cortou. Desculpa. Tá me ouvindo agora? Agora sim, sim. Tá bem. Internet às vezes tem dessas coisas, né, infelizmente. Mas eu estava dizendo que é um plano B, sim, porque como ele não conseguiu aprovar o aumento da alíquota de 17 para 19,5, ele foi para o plano B. O triste disso é que o plano B penaliza exatamente a população mais pobre. Quer dizer, não estou falando daquela faixa que tem ali a devolução do imposto, que é a faixa considerada baixa renda, mas o cara que ganha um pouquinho acima dessa faixa, ele vai ser penalizado, e isso é a maioria da nossa população. Então, infelizmente, o governador está descontando na população ou repassando para a população uma conta que não é dessa população, né? Na verdade, o que a gente está dizendo é, olha, o governador deveria estar trabalhando para reduzir o tamanho do Estado e não para aumentar a conta que cada gaúcho paga. Então, infelizmente, nós estamos novamente sendo submetidos aí a pagar uma conta que vem na forma de imposto, mas do pior jeito possível, que é o imposto sobre o alimento, né? O imposto sobre o arroz, o imposto sobre o feijão, o imposto sobre o leite. É isso que a gente precisa entender. O que está acontecendo agora é isso. É um plano B, porque o governo não conseguiu aprovar o plano A. Mas esse plano B ele é muito cruel para toda a população.
Se passa esse projeto do governo, esse plano B, como fica, diretor, o aumento, digamos, como ficam os alimentos e remédios nessa reforma tributária do governo, hein? Então, olha só, ovos, por exemplo, né? O ovo é um alimento super, na minha visão, super básico aí para a população. O ovo sai de 0% de imposto para 12% de imposto. O que significa isso? Se você pagava R$ 1 por ovo, você vai pagar R$ 1,14 provavelmente, porque é 12 por dentro. Então, o aumento, na verdade, é dos 14%. Então, tudo isso, olha só, eu vou ler aqui mais ou menos da lista. É ovos, frutas, o leite, né, pasteurizado, o pão francês, todos esses saem de 0 para 12%. Depois a gente tem aquilo que está sendo tirado da cesta básica. A carne, o peixe, a erva mate, o arroz, o feijão, os pães de forma geral, a farinha de trigo, tudo isso sai de 7 para 12%. Então, tudo isso vai ter um aumento da ordem de 5, 6%. Além disso, a gente tem também o leite, o açúcar, a banha, o café, a farinha de arroz, farinha de mandioca, farinha de milho, que saem também de 7 para 12%. O sal. Então, todos esses alimentos que eu mencionei, e dentre outros, né, terão um aumento, alguns em torno de 14%, alguns em torno de 6%. Veja, isso é o dinheiro de todos nós, o dinheiro de cada um de nós, cidadãos gaúchos, que vai sair do nosso bolso e o nosso poder de compra vai diminuir bastante, ou seja, esse dinheiro é um dinheiro que a gente poderia usar para estar comprando mais coisas, a gente vai ter que comprar menos coisas para botar mais dinheiro na mão do governo. Talvez traduzindo de uma linguagem mais simples, é isso. É o nosso dinheiro que a gente vai, né, muito, né, inclusive muita gente está falando, mas é o empresário que está. Não é o empresário. Essa é uma conta que a população vai pagar. Se esse decreto do governador não for derrubado até o dia 1º de abril, no dia 1º de abril, todos esses alimentos ficarão mais caros para todos nós. O dia 1º de abril está aí. Tá aí, Tá em semana que cima. vem, né? Ou na outra, né? É isso aí, mais 9 dias, né? Pois é. E como é que a Federação digamos, os demais apoiadores pretendem derrubar esse decreto do governo, Altair? A gente não tem muitos elementos jurídicos para fazer isso, porque infelizmente a lei deu ao governador o poder de decidir o que é cesta básica e o que não é cesta básica. Né? A lei não estabeleceu, olha, esses produtos obrigatoriamente estão na cesta básica, então juridicamente a gente não tem muitos instrumentos, mas o que a gente está fazendo é uma conversa, né, já há vários meses, várias semanas aí com a Assembleia, para ver se a Assembleia tem algum instrumento ali para barrar isso, e principalmente tentando mobilizar a opinião pública, porque se a gente consegue mobilizar a opinião pública e todo mundo começa a protestar contra esse aumento, a força aumenta e o governador talvez vá olhar e falar, espera aí que eu preciso recuar desse negócio. Então, eu acho o grande instrumento que nós temos nas mãos para barrar esse aumento é a opinião pública, é a mobilização da população, porque a gente está fazendo uma mobilização bastante grande da sociedade civil organizada, através das associações comerciais, através da Federação, da Agas, da FEComércio, Farsul e assim por diante, Fiergs. Agora, precisa também a população começar a protestar contra isso, precisa a população entrar nas redes sociais e dizer, olha, não ao aumento, né? Uhum. Eu todo dia estou postando ali no meu LinkedIn, no meu Instagram, os bannerzinhos de, né, não ao aumento, talvez fazer alguma mobilização na rua. O fato é, se a população não fizer nada e se as entidades pararem de fazer o que estão fazendo, dia 1º de abril a gente vai pagar mais caro pela nossa comida. Acredito que você já deve ter ouvido a posição do governo. Como ele se defende, Altair? Olha, ele esteve conosco na quarta-feira retrasada, no dia, acho que é 13 de abril, se eu não me engano, foi o primeiro Tá na Mesa do ano. O primeiro Tá na Mesa é sempre com a participação do governador, ele não fugiu ao debate, ele esteve lá conosco. Agora, qual que é o ponto do governador? Ele apresenta lá o aumento de, né, a projeção das contas, né, dos gastos do governo, enfim, todo o preço de manter a máquina pública, né? Ele fala, olha, a nossa conta vai aumentar em X bilhões a partir de 2024, 2025 e eu preciso tirar dinheiro de algum lugar. O que é triste nessa conversa é que, imagina o seguinte, Antônio Marcos, imagina que você
tem lá na sua casa, você decide, você percebe lá, você chega lá com a sua família, faz as contas e percebe que você está gastando mais do que você está ganhando no seu dia a dia, né? O que normalmente uma família faz? O que você faria? Você vai lá e fala, olha, eu preciso ver o que eu preciso cortar de gasto aqui, porque se eu estou gastando mais do que eu ganho, eu preciso equalizar essa conta, porque em algum momento eu vou quebrar, né? Eu vou falir. O governo faz o contrário, ele vai lá e fala, não, eu vou aumentar mais, né? Se eu estou gastando mais do que eu arrecado, eu vou aumentar a minha arrecadação. E é isso que está acontecendo. Então, na verdade, qual que é o ponto aqui? Tentando responder a sua pergunta. O governador veio à Federação na semana retrasada, na semana passada, foi na quarta-feira passada, ele esteve na Federação, apresentou as suas justificativas, mas as justificativas apresentadas por ele se resumem ao aumento do tamanho da conta do governo do Estado. Ou seja, o que ele justificou foi o aumento de gastos que o governo vai ter em função de uma série de coisas, não estou nem discutindo aqui, algumas legítimas, né, enfim, mas a questão eu acho que o governo precisa apresentar um plano de redução do tamanho do Estado, do governo precisa apresentar um plano de redução do tamanho da máquina pública, ao invés de simplesmente repassar a conta, porque seria mais ou menos o seguinte, eu aqui, na minha posição, estou gastando mais, ou você, né, Antônio Marcos, aí na sua casa você começa a gastar mais do que arrecada, você chega para a rádio, aí Rádio Tupã, e fala, olha, eu preciso aqui um aumento de salário, porque não está dando para pagar as contas lá em casa. Não é assim que funciona, né? A gente sabe que quando isso acontece, a primeira providência que a gente precisa fazer é cortar gastos, e é isso que o governo não está fazendo, e aí esse é um dos pontos que a gente tem questionado bastante o governador. De novo, ressalto que ele esteve no debate, ele não fugiu ao debate, foi estar na mesa mais longo da história, ficamos lá até normalmente está na mesa, termina às 14, ele se estendeu até quase às 15 horas, né, até às 3 da tarde, uma discussão intensa, mas ele justificando ali a posição dele e por que ele entende que tem que aumentar o imposto. O triste disso é que esse aumento pega, de novo, vou reforçar, esse aumento pega toda a população, especialmente a população que mais tem dificuldade de pagar suas contas. E isso é um negócio realmente inadmissível. Altair, nós estamos conversando com o Altair Antônio Toledo, diretor da Federação, que está falando desse movimento aí contra os decretos do governador Eduardo Leite sobre a suba dos impostos. Para nós fechar esse momento aqui, agora, dia 1º, né, vai a discussão. Como é que está a expectativa, se passa ou não na Câmara, com o que vai para essa discussão aí, Altair? Então, infelizmente, esse tema não vai, né? Porque como a lei aprovada lá atrás deu ao governador o poder de mexer nisso por decreto, ele não precisa da aprovação da Assembleia Legislativa. Então, e aí complica. resumidamente é o seguinte: se ele decidir voltar atrás, volta atrás, não tem problema. Mas se ele decidir continuar, dia 1º está valendo, né? O decreto ele foi editado lá no final de 2023, tem que respeitar o prazo de 90 dias, o prazo de 90 dias se esgota dia 31 de março, dia 1º ele está valendo. Aqui olhando um pouquinho para o lado das empresas, o que as empresas estão fazendo, né? Eu atendo muito supermercados. Os supermercados estão alterando já o seu sistema, deixando o sistema prontinho para o dia 1º de abril rodar com a nova alíquota de ICMS, e ao rodar com a nova alíquota de ICMS, o preço vai aumentar. Né, não tem jeito, isso é natural, esse imposto é chamado imposto do consumo. Sim. Muito embora nós consumidores, às vezes a gente não enxerga isso, mas esse imposto somos nós que pagamos, porque o supermercado ele bota no preço, nós pagamos pelo imposto e pelo produto. O supermercado ali é só um agente arrecadador, ele repassa no preço, coleta o dinheiro e entrega para o governo, mas nós é quem pagamos a conta. Então, os supermercados com quem eu estou trabalhando, todos estão se preparando para, no dia 1º de abril, rodar uma tabela nova de preços com esse novo imposto. No final do dia, o supermercado não vai ganhar um centavo a mais, o que ele vai fazer é só repassar no preço e repassar um pouco mais para o caixa do governo. E é isso. Então, não depende da Assembleia, depende unicamente da caneta do senhor Eduardo Leite. E complica, né? E tem que ser direto com isso. Por isso é que eu repito, Antônio Marcos, o que nós é que temos que fazer esse movimento de protestar, de dizer não concordamos com esse aumento, porque se a população não se mobilizar, não tem o que fazer. Infelizmente, juridicamente, não tem nenhum instrumento que a gente possa adotar, porque se tivesse, nós já teríamos feito.
Tá certo. Altair, a gente agradece a sua participação aqui no programa Variedades Tupã, esclarecendo esse momento aí desse movimento contra os decretos, explicando para a nossa comunidade, né, entender e pedir o apoio da comunidade também, que está nos ouvindo aí, que tem uma grande audiência aqui no programa Variedades Tupã. A gente passa o microfone à sua disposição para algo mais que o senhor queira salientar aí e falar sobre esse movimento que a Federação está fazendo aí juntamente com seus apoiadores. Então, a gente tem se organizado, feito conversas tanto com o próprio governador, quanto com a sua equipe ali de secretários, mostrando ali e fazendo um alerta mesmo do impacto que isso vai trazer, porque se você pensar no final do dia, o dinheiro que a gente tem para gastar é o mesmo. A população, se aumenta o imposto e aumenta o preço, a população vai acabar consumindo menos. Né? Então, no final do dia, aumentar a alíquota do ICMS não necessariamente significa aumentar a arrecadação. A Prefeitura de Porto Alegre comprovou isso recentemente. A Prefeitura de Porto Alegre fez uma redução na tributação e isso trouxe um aumento reduziu a alíquota e trouxe um aumento de arrecadação. Por quê? Porque quando você tributa mais, você desincentiva o consumo, desincentiva a atividade comercial, etc. Então, o nosso entendimento e o que a gente tem tentado mostrar para o governador e para a sua equipe é que o aumento de alíquota do ICMS não necessariamente vai trazer mais dinheiro para o caixa do governo. E isso vai trazer um problema grave, porque vai fazer a população consumir menos, quer dizer, a população vai comer menos e o governo não vai arrecadar o que espera arrecadar. Então, infelizmente, o que pode acontecer é isso. Então, o que a gente está fazendo é esse alerta ao governador, em vários encontros com ele, com a equipe dele, e esperamos aí também da população uma movimentação nesse sentido aí. Bom. Obrigado pela participação aqui no programa Variedades Tupã. Um abraço e um bom trabalho aí frente a essa organização desse movimento contra os decretos aí do governador Eduardo Leite. Obrigado a você, Antônio Marcos, e quem quiser me seguir nas redes sociais, pelo meu nome aí, Altair Antônio Toledo, vocês me encontram. Será um prazer falar com vocês através das redes. Um abraço. Obrigado, Antônio Marcos. Bom dia. Altair Antônio Toledo, diretor da Federação, trouxe essas informações da Federação, que organiza movimento contra os decretos do governador Eduardo Leite, aqui na programação da sua Rádio Tupã.